Olá, pessoal, eu sou a professora Emanuela e hoje vamos falar sobre a auditoria em enfermagem. Primeiramente, eu gostaria de falar que é um tema que está em bastante ascensão na nossa área, tá? Então, vale muito a pena se aprofundar e aquele pessoal que tem uma afinidade pelas áreas mais administrativas, uma quedinha por áreas exatas, podem futuramente até se especializar e entrar para a área de auditoria em enfermagem. Então, eu separei um conteúdo para que vocês tenham um conhecimento prévio. Mais interessante que vocês procurem um material de apoio para um maior aprofundamento, tá bem? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a história, né? A evolução histórica da auditoria, seja a nível mundial ou no Brasil. Vamos falar um pouquinho algumas definições importantes, alguns conceitos importantes, a própria legislação que fundamenta as atribuições de enfermagem na auditoria, tipos de auditoria e o que realmente, quais são as funções e atribuições do enfermeiro auditor, tá bem? Vamos lá, então. Bom, como eu falei, a auditoria ela está aí voltada mais para a área administrativa, certo? E aí eu trago o ciclo administrativo, as sequências, né, do processo administrativo para vocês visualizarem onde que a auditoria vai entrar. O ciclo ele compreende em 4 etapas, que vai desde o planejamento, organização, direção e controle. Por mais que essa sequência aconteça, essas etapas elas são interdependentes e interagentes, então estão sempre interagindo com a outra e dependendo uma da outra. E a auditoria ela vai entrar aqui na parte de controle. A auditoria ela vai servir, ela vai ajudar para a gente monitorar as atividades dos serviços de saúde. E na enfermagem, para monitorar as nossas atividades de enfermagem, tá? Então, aqui no controle, o enfermeiro auditor, ele vai conseguir fazer um comparativo do desempenho atual, ali dos serviços, com o desempenho desejado, através de normas, diretrizes e outras ferramentas que a gente vai conhecer um pouco mais na frente. Tá? Então, visualizem a auditoria aqui dentro da parte de controle. E aí eu trago uma evolução histórica da auditoria. Ela teve origem na área contábil e na saúde iniciou em 1918 com o médico George Gray, lá nos Estados Unidos, onde esse médico ele já tinha uma preocupação na verificação da qualidade da assistência prestada ao paciente. E ele fazia essa verificação através dos prontuários, das anotações referentes ao paciente. Na enfermagem, a auditoria iniciou em 1955, quando o Hospital Progresso desenvolveu um dos primeiros trabalhos que envolvia auditoria em enfermagem, e também já preocupado com a qualidade de assistência prestada por nós, profissionais da enfermagem. No Brasil, a auditoria surge já depois da década de 50, e ela vai ter mais ênfase em 1976, quando o Ministério da Previdência sistematizou a avaliação dos serviços médicos. Ela teve mais destaque através da Lei 8.080, nossa lei orgânica, onde a lei ela mostra a necessidade de uma criação de um Sistema Nacional de Auditoria. E, de acordo com essa lei, esse sistema ele era responsável pelo controle interno no âmbito do SUS. A gente sabe que existe a auditoria de setores privados, vocês vão ver um pouquinho na frente, mas o SNA ele é responsável pelo controle interno do âmbito do SUS, tá bem? Porém, somente em 1993 que esse Sistema Nacional de Auditoria foi realmente criado. E a Lei 8.689, de 27 de julho de 93, traz as competências referentes ao Sistema Nacional de Auditoria, que são acompanhamento, fiscalização, controle, avaliação técnico-científico, contábil, financeira e patrimonial das ações de serviço. Então, pessoal, a auditoria ela vai estar sempre voltada aí para a qualidade dos serviços e para os custos desses serviços. Antes mesmo da lei orgânica colocar essa necessidade, em 1983, a USP ela já implantava uma auditoria de processos. E o que eu trago como destaque é que a USP ela já utilizava, já tinha como base os padrões de assistência de enfermagem determinados pela SAI. Então, ela já utilizava os nossos processos de enfermagem, a nossa sistematização, como base para fazer essas auditorias de processos. Dentre as definições, quando falamos em auditoria no geral, ela é definida como uma avaliação sistemática e formal da atividade por alguém não envolvido diretamente na execução, para determinar se essa atividade está sendo levada a efeito de acordo com os seus objetivos. O que acontece, pessoal? Um pouquinho na frente também a gente vai estudar os tipos de auditoria, e aí tem a auditoria interna e a auditoria externa. Por mais que essa auditoria seja interna,
esse auditor, ele não pode estar envolvido diretamente na execução do serviço, certo? Ele tem que estar ali de fora para ele ter uma imparcialidade nessa avaliação. E quando a gente fala em auditoria e enfermagem, ela é uma avaliação sistemática voltada para a qualidade da assistência da enfermagem, onde o auditor ele vai verificar a qualidade através das nossas anotações de enfermagem, através do prontuário e das próprias condições clínicas desse paciente. E destacando, então, a importância das nossas anotações completas, fidedignas, porque elas vão servir de instrumentos de avaliação de qualidade da assistência de enfermagem. E aí o Ministério da Saúde traz uma definição, um conceito um pouquinho maior, mais complexo, mas ele define tudo, coloca tudo aí o que é auditoria. Ele diz que é um conjunto de técnicas que visam verificar estruturas, processos, resultados e aplicações de recursos financeiros de forma planejada, independente e documentada, baseada em evidências objetivas, imparciais, para determinar se as ações, serviços e sistemas de saúde encontram-se adequados quanto à sua eficiência, eficácia e efetividade, mediante a confrontação entre uma situação encontrada e critérios técnicos, operacionais e legais estabelecidos. Nossa, professora, que conceito enorme. Mas isso aí é resumido em quê? Existe um planejamento, uma padronização, uma documentação que dá base para esse enfermeiro fazer uma avaliação e está sempre comparando a situação dos serviços com os critérios técnicos, operacionais e legais estabelecidos, através de normas, diretrizes, como eu falei. Ao longo do tempo, aí, as instituições, as atividades de prestação de serviço, elas estão comprometidas e preocupadas com dois fatores, a qualidade dos serviços e a segurança, principalmente depois do avanço, né, do surgimento de novas tecnologias, tornando os custos ainda maiores dos serviços, para garantir a qualidade e a segurança, certo? Não podemos falar em qualidade dos serviços sem voltar no tempo e falar de Florence Nightingale, né? A Florence, ainda em 1854, durante a Guerra da Crimeia, ela já se preocupava com a qualidade de saúde, né? Ela já implantava melhorias baseadas nas estatísticas e taxas de mortalidade da época. Então, já tinha aqui ali os padrões rígidos sanitários para fazer essas avaliações. Então, podemos ver que sempre existiu na enfermagem uma preocupação com o controle, né, da qualidade, seja informal ou formal, através do nosso processo de enfermagem. Bons profissionais de saúde, eles utilizam a auditoria como uma ferramenta gerencial para avaliar a qualidade da assistência e os custos decorrentes da prestação dessa atividade. E eu trago uma pergunta para vocês. Os técnicos e os auxiliares, eles podem fazer auditoria? Na verdade, essa pergunta é mais para enaltecer a Lei 7.498 de 86, onde ela torna privativa a atuação do enfermeiro na auditoria em enfermagem. Então, só o enfermeiro, gente, pode estar atuando como auditor de enfermagem. A atividade de auditoria, ela é legalmente fundamentada pela resolução do CONFEM, de número 266 de 2001. E essa resolução, ela traz as competências privativas do enfermeiro, que é organizar, dirigir, planejar, coordenar e avaliar processos, prestar consultoria e auditoria. Depois a gente vai ter uma aula sobre consultoria e diferenciar um pouquinho o que é consultoria e auditoria. E a emissão de parecer sobre o serviço de auditoria e enfermagem. Então, vai fazer aquela avaliação criteriosa e a emissão de pareceres. E aí eu trago o elemento-chave para o processo da auditoria, que é o prontuário do paciente. Ali no prontuário, pessoal, está toda a história do paciente, toda a assistência, toda a atuação da equipe multiprofissional. Então, ela é uma ferramenta legal na avaliação da qualidade da assistência. Ela também fornece informações essenciais para processos judiciais, para convênios de saúde. Consiste em um conjunto de documentos padronizados e ordenados para que ocorra essa avaliação da qualidade dos serviços. O prontuário, às vezes, ele pode ser também analisado quando há alguma dúvida, quando há alguma ouvidoria, e aí os auditores recorrem ao prontuário para checar, para ver o que realmente aconteceu. Então, o prontuário é uma peça-chave do processo de auditoria. Outro elemento também fundamental da auditoria são as glosas. Quem for atuar na área vai ouvir falar muito em glosas, e também quem fizer parte aí da parte gerencial dos serviços vão ouvir muito.
tal orçamento foi glosado, glosei. O que são glosas? Quem nunca ouviu falar em glosas? Glosas nada mais é do que um cancelamento parcial ou total do orçamento, por serem consideradas ilegais ou indevidas. Então, na visão de alguns auditores, eles entendem que aconteceu algum erro, né? Aquele material não foi checado, aquela prescrição não foi utilizada, e aí eles vão lá e glosam realmente o orçamento de determinado material. Existem as glosas administrativas e glosas técnicas, tá? As glosas administrativas, elas são decorrentes entre a equipe interna lá do hospital e a equipe da operadora que presta o serviço ao hospital. Então, as glosas administrativas, elas são mais decorrentes de falhas operacionais internamente. Já as glosas técnicas, elas são exclusivamente decorrentes da equipe profissional. Então, algo de errado que aconteceu nos registros da enfermagem, do técnico, né, do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista. E aí, está diretamente relacionado com a assistência. Então, a gente vê a importância, né, dos relatórios, da gente estar colocando ali o que foi realizado, checar, estar utilizando o que foi prescrito de forma correta, né? Quando a gente vê isso aqui, a gente conhece essas definições, a gente se importa mais com os custos do material. Tem material que é muito caro, gente, medicações, por exemplo, dietas enterais, dietas parenterais, alguns tipos de medicações, antibióticos, que são muito caros, o custo é muito alto para o hospital. Então, a gente vai ter um cuidado a mais na administração e na checagem dos registros dessas atividades. Porém, quando isso acontece, quando alguma atividade for glosada, existe os recursos de glosa, onde a instituição, a empresa, ela consegue justificar aquele erro. É como se fosse um recurso que ela tenta abrir para corrigir aquele erro, para sanar aquelas falhas, tentar corrigir as falhas e diminuir aí o prejuízo financeiro. Bom, vamos conhecer agora a classificação das auditorias, quais são os tipos de auditoria. Primeiro, quanto aos métodos, né? Tem a auditoria prospectiva ou prévia, né? O próprio nome diz, ela tem caráter preventivo, ela vem antes da assistência, onde ela procura identificar situações de alarme a fim de evitar o problema. Então a auditoria prospectiva, ela vai agir de forma preventiva. A auditoria retrospectiva, ela já acontece após a alta do paciente. Então, depois que o paciente vai para casa, é feita toda aquela avaliação, todos os registros, avalia os resultados e corrige as falhas. Então, é a retrospectiva. E a auditoria concorrente é quando acontece a auditoria durante o fato, durante o processo de internação. O paciente ainda está lá no setor, ainda está no hospital, e aí o auditor vai fazendo essa auditoria. Quanto à forma de intervenção, existe a auditoria interna e a auditoria externa. A auditoria interna ela é executada por auditores habilitados da própria organização auditada. Então, muitos hospitais eles possuem auditores internos que possuem vantagens aí, eles conhecem a estrutura organizacional, ele tem um contato maior com a equipe, tem uma vantagem na comunicação. E a auditoria externa, que ela é executada por auditores ou empresas independentes, contratada para conferir as atividades e resultados de uma determinada organização ou sistema. Quanto ao tempo, temos a auditoria contínua e a periódica. A auditoria contínua é aquela que acontece sem interrupção. Em determinado momento ali vai ocorrer aquela auditoria e ela tem continuidade. O início, o meio e fim. Por exemplo, uma auditoria que vai durar um mês. Então, naquele mês é feita toda a avaliação, tem um início, meio e fim, uma reavaliação e uma conclusão daquela auditoria. Já a auditoria periódica, ela ocorre apenas em períodos pré-definidos, pode ser ali uma data a cada mês, uma data a cada semestre, a cada trimestre, né? Ou até anualmente. Então, são periódicas e ela não tem características de continuidade. Bom, e o perfil desejado? O que o enfermeiro precisa ter? Quais são as habilidades que ele precisa para ser um enfermeiro auditor? Primeiramente, conhecimento técnico. Esse enfermeiro ele tem que ser expert naquele assunto. Então, ele tem que ter uma especialização naquele assunto. Tem que ter um conhecimento técnico na área, tá? Então, não adianta ele ir lá auditar uma clínica cirúrgica se ele não tem conhecimento técnico dos procedimentos que acontecem ali naquele setor. Sigilo e discrição, objetividade, né? Entregar resultados, focar nesses resultados, cautela e zelo profissional, comportamento ético, independência,
Soberania e imparcialidade, isso é muito importante, pessoal. Focar sempre na melhoria dos serviços e não favorecer nenhuma das partes, tá? Então, essas aí são algumas habilidades que precisa ter para estar atuando na auditoria. E quais são as atribuições do enfermeiro auditor? Levantar subsídios para análise crítica da eficácia do sistema ou serviço. Então, a gente vai fazer um diagnóstico, né? Vai procurar o que realmente tem para melhorar ali no setor, avaliar a qualidade da assistência prestada e resultados, bem como apresentar sugestões para o seu aprimoramento. Então, não é só avaliar e mostrar o que está em falha, mas também apresentar essas sugestões, verificar a adequação, a legalidade, legitimidade, eficiência, resolutividade dos serviços e a aplicação dos recursos. O que eu falei desde o início, né? Verificar se aquela assistência está adequada conforme os padrões desejados. Analisar o prontuário, avaliar e analisar as contas hospitalares e as glosas. Quando for um auditor interno, está sempre preocupado ali, de uma forma preventiva, para estar prevenindo as glosas. Fornecer subsídios para treinamento do pessoal de enfermagem. Estudar e sugerir reestruturas das tabelas utilizadas. Então, acontece algum problema e aí o auditor ele vê que aquelas tabelas elas não estão favorecendo o setor, não estão de acordo com a realidade do setor. Então, ele pode sugerir a reestruturação dessas tabelas. Fazer relatórios pertinentes quanto às glosas negociadas, as glosas aceitas. Então, para ter sempre um relatório de acompanhamento, né, os problemas identificados e as áreas suscetíveis de falhas e sugestões. Então, vocês podem ver que ele vai estar atuando tanto na avaliação quanto também nas sugestões de melhora. Existe, pessoal, as ferramentas para esse auditor atuar, né? Então, como eu falei, é uma atuação bem planejada e documentada. E o enfermeiro ele vai utilizar dos prontuários, dos manuais e POPs dos setores das instituições, as resoluções do COFEM, do Conselho Federal Médico, a lei dos planos de saúde, os contratos e tabelas hospitalares, né? A própria Anvisa, que controla e fiscaliza os produtos e serviços, a Anvisa é indispensável, o dicionário e especificações farmacêuticas. O enfermeiro vai também utilizar as ferramentas de visitas e de observações e os registros de ouvidoria. Então, alguém faz uma ouvidoria sobre determinada situação e vai lá e faz uma avaliação criteriosa. E aí eu trago aqui a imagem de algumas revistas e são bem utilizadas aí pelos planos de saúde, né? A Simpro, a Brasince. Isso aqui são guias, pessoal, guias de tabelas de preço de material, tabelas de produtos, de medicações, guias, né, para a prática do enfermeiro auditor. Ele vai utilizar esses guias aqui para fazer a avaliação. Os convênios, eles vão estar sempre amarrados aqui com todos esses instrumentos. Então, já é feita uma amarração da TI com os convênios, o faturamento, para que os procedimentos eles já sejam vinculados a essas tabelas e a esses guias, tá? E para finalizar, dizer que a auditoria ela não tem finalidade punitiva, tá? Então, às vezes, a gente se depara com situações bem chatas, o enfermeiro auditor vai lá no setor e não é bem recebido, no que, na verdade, ele está ali para ajudar, para melhorar os pontos que precisam ser melhorados, né? Então, a gente consegue realizar um trabalho maravilhoso quando tem uma comunicação, trazendo benefício para todos, tanto para a instituição, quanto para os profissionais e para os pacientes, tá? Então, quando existe essa troca, esse feedback, essa troca de experiência entre os profissionais e o enfermeiro auditor, a auditoria ela tem um papel fundamental e de mudança aí na qualidade dos serviços. Bom, e se surgirem dúvidas, podem me contactar pelo meu e-mail, tá? Estou disponível. Muito obrigada e até a próxima.